Bom dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é Arthur e hoje eu quero falar sobre a espada. O filme Rei Arthur e a Lenda da Espada. O filme, ele conta a história de um rei que sai da sua terra por causa que ele é perseguido pelo seu tio. Seu tio tomou o reino, que era do pai dele, pai do rei Arthur. Enfim, a história vai desenrolando até que o Arthur consegue pegar a espada, que é Excalibur. E essa espada, ela tem poderes e ela dá o direito dele de governar. Eu sempre gostei desse filme, que tipo, sei lá, eu vi aquela espada e eu falava, mano, que irado. Se eu tivesse aquela espada ia ser da hora. E agora imagina você, tendo uma espada poderosa pra chuchu. Capaz de derrotar exércitos, capaz de, tipo assim, dar autoridade de um reino. Não é essa a coisa mais doida e mais irada que você viver na sua vida? Eu pensei o seguinte, por que o senhor me deu, tipo assim, me deu uma paixão por esse filme? Por que o senhor fez com que meu pai e minha mãe escolhessem meu nome de Arthur? E por que é que eu estaria aqui? Por que esse filme me atrai tanto? Por que a ideia, às vezes, de ser mais forte, ser alguém melhor, é tão cheia na nossa vida? Então, eu comecei a refletir nisso. E eu pensei, que espada a gente tem que dar autoridade? Que espada é capaz de derrotar exércitos? Que espada é capaz de dar poder a gente? O Espírito Santo só me fez lembrar aquela parte, aquele versículo que diz: A palavra de Deus é mais afiada do que uma espada de dois gumes, capaz de separar juntas e medulas e discernir entre alma e espírito. Basicamente, a espada que a gente tem é literalmente o Espírito Santo, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada mais poderosa que existe nesse universo. E para você ter noção, a pessoa que mais usou ela foi o próprio Jesus. Na tentação do deserto, quando o diabo ia atacar ele com as tentações, o que que Deus fazia? O que que Jesus fazia? Ele usava a espada. Ele usava a espada do Espírito Santo. Não para atacar o diabo, mas para atacar ele mesmo e vencer a tentação. E o que que isso tem a ver? Bom, quando Jesus ele fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo, ele não ia. Bom, sim, ele ia ser derrotado ali porque ele não ia ter autoridade sobre Jesus, ele não ia ganhar nada, mas a pessoa que provavelmente era mais afetada ali era o próprio Jesus, porque quem é que estava com fome durante 40 dias? Era Jesus. E quem é que foi atacado pela palavra então, por não poder comer? Era Jesus. Mas quem também era fortalecido pela palavra? Era Jesus. E quem era exaltado quando a palavra era ministrada? Era o Senhor. Então, é uma reflexão pessoal hoje. A espada que Deus nos deu é uma espada que é mais afiada e que pode cortar entre alma e espírito, não só das outras pessoas, não só impedir que o diabo ataque, mas também para nos discernir o que é na nossa alma, o que é no nosso espírito, que realmente revela o que é importante e o que é secundário. O mais importante é o reino dos céus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e o resto é acrescentado. O Senhor já falou. Esse resto é qualquer coisa e a espada do Espírito é a melhor chave para levar a gente nessa caminhada em direção ao reino de Deus, onde a gente vai ter as abundâncias do céu vivência na nossa vida. E quando a gente lê essa palavra, quando a gente crê nessa palavra, quando a gente medita nessa palavra, quando a gente crê e se alimenta dessa palavra acima de qualquer coisa na nossa vida, a gente tem um poder inigualável, não por causa da nossa força, não por causa da nossa dedicação à palavra, não, mas porque a palavra, o Espírito de Deus que ministra no nosso coração essa palavra, que nos faz lembrar, meditar e absorver dessa palavra, é realmente o que nos dá força para vencer qualquer batalha e que nos impede de cair em qualquer tentação do diabo. E eu agradeço a Deus por ter me feito ter essa reflexão, porque eu sempre quis ser alguém mais do que eu sou hoje, alguém que sempre fosse o líder, talvez, e alguém que fosse mais, mas o Senhor sempre me quebrou às vezes falando, você pode até querer ser mais, mas eu tenho planos muito maiores do que o seu mais. Tipo assim, o próprio Senhor me fala, você quer usar minha espada? Usa. Mas saiba que não vai ser do seu poder, não vai ser da sua autoridade, não vai ser a sua exaltação, não vai ser você que vai ser exaltado, mas vai ser o Senhor. E se você permanecer em humildade a essa palavra e absorver dela, entender que o Senhor é o seu Deus e que é Ele que te deu essa espada e que é dele essa espada, então você vai viver a melhor aventura da sua vida, vivendo e combatendo e vencendo combates graças à palavra de Deus. Não pela sua força nem pelo seu mérito, mas pela graça e pelo amor de Deus a você. Se você tiver a coragem de cada dia ministrar e viver essa palavra, você vai ver
a melhor aventura da sua vida. Beleza? Era só isso, uma reflexão pessoal. Falou!